Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos a tratar do direito probatório e das espécies de prova. Estamos vendo a prova testemunhal. Vamos dar continuidade aqui ao que está na tela ali aparecendo para os senhores. Os limites objetivos da prova testemunhal, fato relevante. Vamos a ele. A prova testemunhal deve recair sobre fatos direta ou indiretamente vinculados à situação de conflito objeto do processo. Trata-se de limite igualmente posto para qualquer meio probatório. Há de cair sobre fatos relevantes para a causa. Nesse sentido, o depoimento pessoal não precisa versar diretamente sobre os fatos primários, aqueles constitutivos, extintivos, modificativos ou impeditivos do direito. Pode versar sobre fatos secundários, que de alguma maneira auxiliem na formação de convencimento sobre os fatos primários. Fato perceptível sensorialmente. Como já indicado, falamos disso no vídeo anterior, a testemunha depõe sobre aquilo que viu ou ouviu, os cheiros que sentiu, uma trepidação de terra que percebeu, a aspereza do fundo de uma piscina, enfim, tudo o que possa ter sido captado por sua visão, audição, olfato, tato ou paladar, relativamente a fatos relevantes para a causa. Fato relacionado com a experiência comum que não envolva juízo técnico. Exclui-se o depoimento pessoal acerca de fatos que exijam conhecimentos técnicos. Esses fatos exigirão prova pericial, é o que consta do inciso 2º do artigo 443. Isso não impede que, além dos fatos percebidos, a testemunha narre as conclusões a que chegou naquele imediato momento em que teve a percepção dos fatos. Ou seja, as conclusões que exerceram efeitos diretos e imediatos em seus sentidos. Voltando-se ao exemplo do shopping center, utilizado no início desse capítulo, envolve conhecimento técnico definir se o cheiro de gás indicava ou não efetivamente vazamento de gás, ou seria efeito normal do sistema empregado, etc. Todavia, nada impede que a testemunha relate que, ao sentir aquele cheiro, imediatamente pensou, deve estar vazando gás. Assim, também nada impede que o testemunho dado por uma pessoa que detenha maiores conhecimentos técnicos envolva percepções tecnicamente mais apuradas. Não há como se ignorar que haverá substancial diferença entre o testemunho de um médico e de um leigo acerca dos sintomas que alguém apresentava em determinada ocasião. Seja como for, excluem-se do objeto da prova testemunhal opiniões sobre as questões de direito envolvidas no litígio. Essas não só envolvem conhecimento técnico específico, como também não dizem respeito a fatos, mas à consequência jurídica dos fatos, não podendo, em regra, ser objeto de prova. Se uma das partes pretende trazer ao processo subsídios jurídicos fornecidos por um terceiro, especialista em determinada matéria, deve fazê-lo mediante a apresentação de parecer desse jurista sobre a forma escrita, será uma prova documental.
Não há previsão expressa no processo civil brasileiro de depoimento técnico desse jurista, ainda que isso não possa ser descartado, tendo em vista os poderes judiciais de adaptação procedimental e mesmo a possibilidade de negócio jurídico das partes a esse respeito. Fato não confessado nem documentalmente comprovado. O artigo 443, no seu inciso 1º, prevê que o juiz indeferirá a produção de prova testemunhal quando o fato já estiver provado por documento ou confissão. Essa disposição não pode ser interpretada no sentido de que haveria hierarquia entre os meios de prova. Cabe compreendê-la à luz do princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do CPC. Quando o documento é autêntico, não tendo sido impugnado, a prova já houve e, portanto, a testemunha é desnecessária. Todavia, se houver dúvida quanto à veracidade do fato contido no documento, a prova testemunhal não está afastada. O mesmo se diga quanto à confissão. Não se trata de considerar que o meio testemunhal seja inferior à confissão, mas que, nessa hipótese, também a prova é desnecessária, pois não dependem de prova os fatos confessados. Veja o inciso 2º do artigo 374. Essa conclusão, no entanto, exige severas ressalvas. O juiz não fica vinculado à confissão feita. Cabe-lhe apreciar sua idoneidade, sua compatibilidade com o restante do contexto probatório ou mesmo a verossimilhança mínima daquilo que se confessou. Eventualmente, a prova testemunhal produzida na mesma audiência que se obteve a confissão poderá servir para evidenciar a inconsistência dessa. Pense-se no caso de reiterados depoimentos de testemunhas arroladas por ambas as partes, descrevendo com riqueza detalhes que os fatos se deram de modo X, e a parte, mediante termos lacônicos e incompletos, afirma que os fatos ocorreram de modo Y, que lhe é diretamente desfavorável. Mesmo quando a confissão houver ocorrido antes do momento em que produziria a prova testemunhal, não se pode descartar por completo que, diante da absoluta inconsistência daquela, o juiz também ouça testemunhas. Em qualquer caso, haverá de se observar a garantia do contraditório e o dever de fundamentação das decisões. Fato que não exija prova documental. O inciso 2º do artigo 443 também veda a prova testemunhal para a comprovação de fato para a qual a lei exige a prova mediante documento. Cabe aqui diferenciar duas situações distintas. Primeira situação. Por um lado, não se admite a prova testemunhal se o ato jurídico que se pretende provar for daqueles para os quais se exige forma escrita, vale dizer, quando a forma é da substância do ato. O casamento, o pacto antinupcial, a compra e venda do bem imóvel, por exemplo, etc. Nesse sentido, tal regra nada mais é do que especificação daquela contida no artigo 406. Quando a lei exigir instrumento público, como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Nesses casos, não se tem nenhuma limitação processual ao direito de produção de provas, nem ao livre convencimento do juiz. A exigência da forma escrita põe-se no plano do direito material, como pressuposto de existência, validade ou eficácia do próprio ato jurídico. Se não há o documento exigido pela lei material, o ato jurídico em questão não existe, ou é inválido ou é ineficaz conforme o caso, e nenhuma prova testemunhal ou qualquer outra terá como mudar isso. Mas note-se que, mesmo nesses casos, será admissível a oitiva de testemunhas para provar a falsidade do documento substancial apresentado, uma vez arguida. Em segundo lugar, segunda consideração, agora, questão outra é a eventual limitação propriamente processual de caráter probatório ao emprego da prova exclusivamente testemunhal em determinados casos. Quando isso ocorre, então, sim, tem-se verdadeira restrição à liberdade probatória das partes e ao livre convencimento motivado do juiz. Já se viu que, precisamente por isso, há severas críticas doutrinárias a regras dessa espécie. Mas também já se viu que os tribunais brasileiros não têm reputado inconstitucionais essas normas. O CPC atual não veicula nenhuma regra dessa natureza, mas há exemplo na legislação esparsa.
O parágrafo 3º do artigo 55 da Lei 8.213 de 91 proíbe prova exclusivamente testemunhal para a comprovação de tempo de trabalho para o fim de se obter o direito à aposentadoria. Mas, mesmo em casos como o desse exemplo, o Código admite a prova testemunhal, quando houver início de prova escrita ou quando a prova documento for impossível por temor reverencial. Vejam os artigos 445 e 444 do CPC. Ainda prevê o Código, no artigo 446, duas situações em que se permite a prova exclusivamente testemunhal. São elas, em primeiro lugar, nos contratos simulados, quando se pretende provar que a vontade real não corresponde à vontade declarada. E, em segundo lugar, nos demais contratos, para demonstrar ter a celebração ocorrido com vício de consentimento, isto é, dolo, erro ou coação. Nessas hipóteses, dificilmente a parte conseguiria demonstrar a divergência entre a vontade real e a vontade declarada, ou mesmo a ocorrência de vício de consentimento por outros meios de prova que não a testemunhal. Mas essa regra tem caráter meramente didático, de esclarecimento prático. Afinal, o princípio geral é o da plena admissibilidade da prova testemunhal, independentemente de outras provas. A prova pode ser exclusivamente testemunhal, não apenas nas hipóteses do artigo 446, mas sim em todas as situações em que não houver vedação, como no exemplo citado ainda há pouco. Deveres e direitos das testemunhas. A testemunha é um sujeito secundário do processo. Não ocupa nenhum dos vértices da relação processual principal, seja como juiz, autor e réu, mas participa do processo e, como tal, é sujeito de direitos e deveres. Os principais deveres da testemunha são, em primeiro lugar, comparecer a juízo. Sempre que intimada, a testemunha tem o dever cívico de comparecer. Se o descumpre, pode ser coagida ao comparecimento mediante condução, além de ser responsabilizada pelas despesas daí decorrentes. Veja o parágrafo 5º do artigo 455. Só estão obrigadas a comparecer as testemunhas intimadas. Em regra, incumbe ao advogado que a arrolou intimá-la, por meio de carta com aviso de recebimento, e juntar aos autos a cópia da referida carta e do respectivo comprovante de recebimento, pelo menos 3 dias antes da data da audiência. Veja-se a esse respeito o caput e o parágrafo 1º do artigo 455. Se a parte não providenciar a intimação e não levar a testemunha à audiência, o não comparecimento não autoriza a condução coercitiva, pois ocorre a presunção da desistência de seu depoimento. Vejam os parágrafos 2º e 3º desse artigo 455. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 455, a testemunha será intimada pela via judicial quando, em primeiro lugar, for frustrada a intimação realizada pelo advogado da parte. Em segundo lugar, a parte demonstrará ao juiz a necessidade da intimação por essa via. Terceira hipótese, quando se tratar de servidor público ou militar, caso em que o juiz requisitará aos superiores do servidor que o libere para depor. Quarta hipótese, a testemunha for arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, ou, em quinto lugar, tratar-se de testemunha com prerrogativa de função. Segundo dever da testemunha é o de prestar depoimento. É dever da testemunha responder ao que lhe for indagado. Essa é uma decorrência do dever geral de colaboração com o Poder Judiciário para a descoberta da verdade, artigo 378 e 380, inciso 1º. Todavia, tal dever desaparece diante das mesmas condições em que está isenta a parte de prestar o depoimento. Assim, a testemunha está dispensada de depor sobre fatos que possam representar grave dano para si ou para sua família, no que se inclui a hipótese do risco de sua resposta incriminá-la, ou sobre os quais deva guardar sigilo por estado ou profissão. Vejam os artigos 448 e 457, parágrafo 3º. Terceiro dever da testemunha é o de dizer a verdade. O papel da testemunha não é o de dar um depoimento a todo custo favorável a quem a arrolou, mas sim é de reproduzir com exatidão ao juiz a percepção que teve dos fatos da causa. Incide no crime de falso testemunho a testemunha que dolosamente faltar com a verdade, é o que se encontra do artigo 342 do Código Penal. A testemunha é advertida disso e presta o compromisso de dizer a verdade, artigo 458. No entanto, a prestação do compromisso é desnecessária para a configuração do crime. Haverá o delito sempre que a testemunha intencionalmente mentir.
Agora vejamos os direitos da testemunha. A testemunha tem direito de, em primeiro lugar, primeiro direito da testemunha, ser tratada com respeito e urbanidade, sendo vedadas as perguntas capciosas ou de cunho vexatório. Parágrafo 2º do artigo 459. A testemunha comparece para colaborar com a justiça e, por isso, não pode ser alvo de chacotas ou constrangimentos. Segundo direito da testemunha, recusar-se a responder nas hipóteses já mencionadas ainda há pouco. Terceiro direito da testemunha, ser ressarcida das despesas havidas para comparecer e depor. Artigo 462. A testemunha tem de ser indenizada dos custos efetivamente incorridos, que serão suportados pela parte que a arrolou. Quarto direito da testemunha, não sofrer desconto salarial por faltar ao trabalho para ir depor. Parágrafo único do artigo 463. O depoimento pessoal é atividade qualificável como serviço público, vejam o caput desse artigo 463. Por isso, todo empregador está obrigado a dispensar seu empregado para ir prestar depoimento pessoal, sem descontar-lhe de seus vencimentos o não comparecimento ao trabalho por tal motivo. Por fim, quinto e último direito da testemunha, o de ser ouvida em sua própria comarca ou subseção judiciária, quando o processo tramita em outra. A oitiva dar-se-á por carta, seja precatória, rogatória ou de ordem, ou mediante videoconferência ou outro meio tecnológico equivalente. Vejam a esse respeito o parágrafo 1º e o inciso 2º do artigo 453. Essas eram as considerações que eu queria fazer com os senhores a respeito da prova testemunhal. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, porque o próximo tópico também é um pouco extenso, é o do procedimento da prova testemunhal. Vamos deixar para ver no próximo vídeo. Por hora é só então, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.